Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul. Hoje, o Luzimar Soares e eu, Luciene Carris, vamos conversar com o Cláudio Antônio Santos Lima Carlos, que é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele tem experiência na área de conservação do patrimônio cultural, com ênfase em áreas urbanas, onde desenvolve projetos, presta consultorias, publica livros e artigos. Antes de mais nada, Cláudio, gostaríamos de agradecer a sua participação, o seu tempo. Eu que agradeço. Em participar do nosso podcast. Professor Cláudio, entre 1986 e 2006, você atuou como arquiteto e diretor do Departamento de Projetos e Restauração do extinto Departamento Geral do Patrimônio Cultural, o DGPC, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde desenvolveu inventários urbanos que embasaram a criação de áreas de proteção do ambiente cultural, as famosas APACs, de edificações históricas com vistas à proteção pelo tombamento municipal e orientação de obras de conservação em bens culturais protegidos públicos e privados. Bom, o que vem a ser a APAC? E qual a importância desse instrumento para a preservação ambiental e paisagística do patrimônio da nossa cidade? Bom dia, Luciene, bom dia, Luzimar. Muito obrigado pelo convite feito e aceito com um grande prazer estar aqui. Bem, essa minha trajetória no patrimônio cultural do Rio de Janeiro, na verdade, de 86 a 2006 como arquiteto, né? Mas eu comecei como estagiário, né, do Projeto Sagas, né, que é a sigla oriunda dos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do centro, e que foi originada a partir de um movimento social urbano em 1983 em busca de melhorias da infraestrutura desses bairros, né, Saúde, Gamboa e Santo Cristo, parte do centro, estavam abandonados, que tinham uma população residente expressiva, bastante expressiva, e essa área da cidade sempre foi vítima, né? Vocês que são historiadoras sabem muito bem disso, né? De preconceito social ligada a negros, a samba, estivadores, capoeiras, tudo que a sociedade, a elite da sociedade, se é que a gente pode chamar assim, né? Eu prefiro chamar de setores sociais dominantes, né? Que não, elite é uma coisa que remete a uma coisa boa, né? Nem sempre, né? Então, odiavam, né? Então, eu tive contato com essa realidade, nessa onda, né, que eu entrei na Universidade Santa Úrsula, né, no curso de Arquitetura e Urbanismo, em 1980, e ainda peguei a repressão, ainda vi sinais da repressão, da ditadura, e saí em 85 já com ares, né? Quer dizer, 82 já existiam áreas de democratização. E esses movimentos sociais urbanos na cidade do Rio de Janeiro eclodiram, né, nessa década tão profícua, né, nessa década de 1980, né, tão rica, né, tão democrática, né, coisa que a gente tem tanta saudade hoje. E a APAC, na verdade, ela é um instrumento urbanístico que está na Constituição Federal, que os municípios eles têm a atribuição de legislar sobre o uso e a ocupação do solo, mas é um instrumento urbanístico que foi originado na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, ao longo dessa década de 80, e tem como principal e primeiro e paradigmático exemplo o Projeto Sagas, né, que justamente é um instrumento urbanístico que preserva o patrimônio cultural edificado, mas também altera regras urbanísticas como afastamentos, recuos e usos e ocupações incompatíveis com o uso residencial, que era justamente uma das grandes queixas desses moradores desses bairros, era justamente ter que conviver no seu dia a dia com usos industriais, usos incompatíveis com a atividade, com a ocupação residencial. Então, é um instrumento urbanístico que nasceu com o nome de Área de Proteção Ambiental, é uma nomenclatura que era pertencente à legislação federal e que era a APA, né? Na verdade, quando nasce, né? Ela era utilizada para áreas verdes e áreas
urbanas. E com a promulgação do Plano Diretor Decenal da cidade do Rio de Janeiro, em 1992, essa APA é transformada em APAC. Aí vira APA e APAC. APAC, um instrumento urbanístico por excelência, e APA é um instrumento de áreas de importância ambiental em geral. E esse instrumento APA, né, surge no projeto Sagas, depois em 88, pelo decreto, deixa eu ver se eu não me esqueço, 7612 de 1988, ele pega essa metodologia, essa percepção do sítio urbano, que está em sintonia com a Carta de Veneza de 64, né, da cidade monumento, do reconhecimento das obras modestas como patrimônio também, todo esse movimento de revisão dessa cidade modernista, né? Então, ele pega essa metodologia e transforma num instrumento APA que é aplicável em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, você vê a importância, né, que o corredor cultural teve maior visibilidade, até fazendo uma crítica social, porque está do lado, entre aspas, bom do centro. Então, ele tinha mais visibilidade, tinha toda uma divulgação maravilhosa, né? Tem uma importância muito grande para o patrimônio cultural, mas depois, com a legislação, com o estabelecimento do plano diretor e a APAC como um instrumento, ele se torna uma APAC. Hoje, o corredor cultural é uma APAC, é tratado como tal. Enfim, é isso. E a APAC traz essa dimensão urbana porque estabelece essa gradação na proteção do patrimônio cultural. Ela estabelece um limite, uma área onde há monumentos, arquitetura oficial, né, igrejas, palácios, etc., etc., mas também ela insere a figura do bem preservado, aqueles sobradinhos, aquela arquitetura anônima, né? Como Gustavo Giovannone, né, o teórico italiano, chamava de arquitetura menor, e a Carta de Veneza vai falar de obras modestas, né? Esses conjuntos que contribuem decisivamente para a caracterização das paisagens urbanas, eles passam a ser listados e protegidos em suas principais características físicas. E também insere uma terceira figura nesse meio urbano, que é o bem tutelado, aquela edificação que está nesse perímetro protegido, estabelecido pela área de proteção do ambiente cultural, mas que ainda não as pessoas às vezes confundem, né? Eu sou mais democrático com isso. As pessoas falam que não tem importância. Não, hoje não tem importância, mas como o Argan fala, né, história é um processo contínuo, né? Hoje fazemos história. Essas tipologias encaradas e classificadas como tuteladas, um dia, quem sabe, podem constituir uma linguagem recorrente e passível de serem preservadas, mas no momento não, e podem ser renovadas, podem ser demolidas e reconstruídas em consonância de acordo com a paisagem estabelecida pelos bens preservados. Então, o que se queria fazer essas três gradações? Inserir essas áreas protegidas na dinâmica urbana das cidades, né? Que muitas das vezes a gente ouve falar, virou a PAC, congelou, engessou a cidade. Não, você ia ter uma contribuição através de páginas, né, que seriam acrescidas a esse sítio e iriam caracterizar as diversas etapas de ocupação dessa área urbana. Como nós vemos no corredor cultural, prédios historicistas, né, característicos do início do século, convivendo harmoniosamente com prédios Art Deco, sem problema nenhum. Então, e hoje no século XX a gente já tem essa plena consciência, em 21, né, perdão, de que os prédios modernos também são patrimônio, né? Também existe essa preocupação em preservar. Obrigada, professor Cláudio. Muito prazer. Dando continuidade, as políticas públicas voltadas à preservação tiveram alguns avanços, mas não conseguiram efetivar uma atitude consciente e contínua de preservação a respeito do patrimônio. A cidade do Rio de Janeiro tem um passado singular, como capital da corte, depois capital federal, embora desconhecida pela maior parte da sociedade. Observa-se uma falta de consciência coletiva sobre a importância do patrimônio, constata-se depredação pela destruição, muitas vezes associada a interesses econômicos, o que acaba descaracterizando os traçados da cidade com a demolição de espaços e edifícios históricos. Como você observa a importância da conservação e da preservação do patrimônio material da cidade?
verdade. Isso é muito importante, né? Porque é a principal falha da cidade do Rio de Janeiro, que foi pioneira, né? Que foi assim, serviu de referência, né? Inclusive a APAC foi mimetizada nos anos 90 pela prefeitura de Niterói, né? Tem a área de proteção do ambiente urbano, APAU, sei lá, APAU, né? Que é um instrumento. Mas em termos de proteção, realmente, nós temos no plano diretor de 92 e também de 2011, né? Que tem seus problemas lá, mas nós temos esse leque de instrumentos capazes de proteger. Proteger, quando eu falo proteção, eu falo em lei, em restrições impostas ao exercício do direito à propriedade. Né? Nós temos um leque de opções excelente. Né? Nós temos o plano diretor de 92, por exemplo, estabeleceu 8 unidades de conservação ambiental, né? Desde a APAC, a APA e uma série, né? Nós temos um instrumento de área de especial interesse social, nós temos uma infinidade, temos a previsão de um fundo de patrimônio no plano diretor, desde o plano diretor de 92, mas infelizmente em termos de conservação, quando eu falo conservação, eu falo de ação voltada para a manutenção do que é protegido legalmente. A política de conservação do município do Rio de Janeiro ainda carece de muitos instrumentos, debates, variações. A gente só conta efetivamente com um único mecanismo de incentivo à conservação, que é a isenção de IPTU, e que não é um direito adquirido a partir do ato de proteção. Como diz a professora Sônia Rabelo, é uma expectativa de direito. Eu tenho meu imóvel protegido, então eu posso pleitear a minha isenção de IPTU. Ok. E o que eu tenho que fazer? Aí eu me encaminho ao órgão de patrimônio, que no caso, quando eu trabalhei no DGPC, hoje é o IRPH, o arquiteto vai lá, faz uma lista de exigências, todos sabem que a conservação de edificações antigas é muito mais cara do que uma edificação normal, do que você fazer uma mera reforma, uma restauração, é um ato muito mais criterioso, muito mais, mesmo sendo uma obra modesta, e aí, em contrapartida, a prefeitura dá a isenção de IPTU. Muitas das vezes, a isenção de IPTU, comparada ao dinheiro, né, ao recurso que o proprietário vai ter que despender na conservação do prédio, ele vai reaver em 30, 40, 50 anos, 60, e é a título precário, né, porque se o órgão de patrimônio olhar lá, notar que o prédio não está protegido, vai lá e caça a isenção dele. Então, só isso. Tivemos essa experiência do PROAPAC, mas é uma experiência complicada, né? Porque junta arquitetos e proprietários que oferecem à prefeitura num certame, né? Num edital, numa concorrência, um projeto de conservação daquele determinado bem e ganham. Acontece que, por exemplo, em áreas, aí vou entrar na questão social, né? Em APACs como Saúde Gamboa e Santo Cristo, a maioria esmagadora, não tenho esses dados, mas não é difícil perceber, a maioria ocupante, inquilino, não proprietário. Então, e os que são proprietários têm dificuldades financeiras de recuperar, são pequenos comerciantes. Então, quer dizer, passa essa questão da conservação, passa pela questão social, sim. Você falou que realmente as pessoas têm aversão à preservação, acham a preservação um ônus e um prejuízo, porque aqui, né, em função dessa postura do Estado, visto pela ótica da municipalidade, tábula rasa, né? Você demole, você herda, Luzimar, uma mansão em Copacabana dos seus avós, você como doutoranda, professora, eu, por exemplo, eu não vou ter condições financeiras de manter uma mansão e eu vou vender para uma imobiliária, né, para uma construtora que vai me dar uma cobertura, 2 apartamentos que vão garantir a minha aposentadoria, né? Ou seja, o proprietário, o leigo, né, fora os aspectos educacionais, né, se fala muito em educação patrimonial, mas eu sou muito pelo Paulo Freire, né? Eu acho que um ser adulto que precisa de educação patrimonial é sinal que teve seu processo de educação, de socialização totalmente inócuo, né? Falido, ineficaz, né? O adulto tem que saber quais são os bens que me cabem preservar. Eu acho, na minha cidade, eu acho um absurdo isso. Um outro aspecto muito importante na cidade do Rio de Janeiro, que foi a incursão do neoliberalismo e a influência do neoliberalismo no planejamento urbano da cidade, né? Na prefeitura, nós estávamos assim eufóricos, já com aquele momento efervescente, né, de movimentos sociais urbanos, Constituição, plano diretor, que poxa, houve diversas emendas, participação na Câmara dos Vereadores, os vereadores levavam as emendas, os técnicos da prefeitura
sugeriam, né? Uma coisa maravilhosa. Entrou um prefeito em 93 e resolveu fazer um convênio com a Associação Comercial e estabelecer como principal instrumento de planejamento da cidade o plano estratégico, ponto. E o plano diretor, que era decenal, segundo estabelecido pela Constituição, a cada 10 anos os planos diretores têm que passar por uma revisão global, né? Sendo que em 5 anos tem que passar por uma revisão parcial, fora as anuais, né? Você tem que ter um monitoramento. O plano diretor era para ser revisto em 2002. A gente teria que ter um plano diretor em 92, outro em 2002 e outro em 2012. Nós tivemos o de 92 e temos um de 2011. O plano diretor ficou... A cidade democrática foi pro lixo. E os planos estratégicos estabelecem o que vários urbanistas chamam, né, Nuno Portas e outros tantos, de empreendedorismo urbano, né? O prefeito vira um empreendedor, aquele que vai oferecer oportunidades, né, de negócios, empregos, rendas. Aí, nessa esteira aí vieram os grandes eventos, Olimpíada, Pan-Americano, que deixaram o seu legado, né, que está aí para nós avaliarmos se são legados ou não, né? E quem é que foi legado e quem foi relegado, né? Porque também eles elegem áreas. Aqui vai ser é uma área estratégica, ali também. O resto da cidade inexiste, né? Então, essa parceria com a Associação Comercial e com as grandes corporações do Rio de Janeiro originaram essa cidade que a gente está vendo hoje, né? E o patrimônio que nós estamos vendo hoje. O Porto Maravilha está nesse contexto, né? Até eu me lembro, não sei se vocês se lembram de uma propaganda do Porto Maravilha, que tinha um ator branco, louro, né, na Praça Mauá, que era um grande canteiro de obras, e ele se desculpava assim pelo barulho, pelo incômodo, mas porque era muito difícil transformar uma área portuária no Porto Maravilha. Ou seja, quem estava ali, o que estava ali, importa, né? São essas intervenções no patrimônio, como nós temos outra também bastante paradigmática, que é o Pelourinho, em Salvador, que tem um limite físico, né? Aqui é o Pelourinho turístico, o resto é pobre, cuidado, né? Eu estive lá, né, que tem um evento chamado Arquimemória, sobre patrimônio, né, que o IAB da Bahia organiza, se não me engano, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, não me lembro. Numa das vezes que eu estive lá fotografando, o guarda, e aí eu ultrapassei o limite, né? O guarda veio atrás de mim, senhor, cuidado, vem pra cá, porque aí é perigoso. Eu falei, não, fica tranquilo que eu sou carioca. Aí aquela pergunta, né? Patrimônio para quem? Para quê? Por quê? Patrimônio tem que ser encarado como um elemento de fortalecimento de identidades, né? Identidades locais, regionais, nacionais, e não mero insumo de indústria turística, né? Tá aí paisagem cultural da humanidade, né? Voltando, né? Você estava falando sobre a questão da valorização do espaço, e eu fiquei pensando sobre esse projeto que você participou, quando você estava no DGPC, quando ocorreu o tombamento da Vila Operária da Chácara do Algodão, na antiga fábrica carioca, América Fabril, que foi adquirida pela América Fabril nas primeiras décadas do século XX, aqui no bairro do Jardim Botânico, onde eu moro. Você poderia nos falar como ocorreu esse processo de tombamento? Aliás, esse trabalho redundou em trabalhos acadêmicos que contribuíram, inclusive, no processo de tombamento. A sua pesquisa contou também com entrevistas, né, de antigos moradores, como o antigo morador e descendente italiano, também trabalhador da fábrica, o Dorival Malagrisse, que na época ele tinha 74 anos, 1990. Ele conta uma história interessante dessa parte do bairro, esquecida, de um bairro proletário que ele denominou como Gávea Vermelha, por conta do intenso movimento operário. Você poderia falar um pouco dessa sua experiência? Como foi entrar em contato com essas figuras, com esses senhores, né, e os funcionários que moravam aqui? E eu vejo essa questão da gentrificação, como você falou, né, a palavra correta que se usa hoje em dia, gentrificação e enobrecimento do bairro. Olha, essa experiência da Chácara do Algodão foi muito bacana, porque estava nessa esteira, né, da democratização, da politização, do levante da população, e chegou ao DGPC um pedido, né, encaminhado pelo advogado, que o sobrenome eu não me lembro, eu lembro da figura dele, era Jair, um advogado que era negro também, bacana, né? Que representava a Associação de Moradores da extinta Fábrica Carioca. E aí a gente começou a analisar o processo e a gente descobriu várias questões interessantes, além dessas históricas, né? Que ali era um foco de resistência, né? Tinha o seu Dorival Malagrisse, ele citou o tira-camisa, né? Que ela subia no caixote, tirava a camisa,
começava a greve, era uma coisa, e é um momento muito bacana. E aí a gente começou a estudar e viu que a fábrica encerrou suas atividades no início dos anos 60, se não me engano, em 62. Foi demolida, virou um condomínio de casas de luxo, que está lá até hoje. Não verticalizou, mas é um condomínio. Alguém comprou e auferiu lucro, né, daquela ocupação. E os operários se negavam a sair da Vila Operária, né? Era, na época, em 87, 100% da ocupação das casas quase 100% era de operários. Todos eles estavam lá, né? Tinha lá o número das casas e o nome das pessoas, você verificava lá. Grande maioria descendência espanhola, portuguesa, italiana, né? E aí aquilo chamou a atenção, coisa engraçada, né? A vila sobreviver sem a fábrica, né? É engraçado, é comum você ver, por exemplo, a fábrica Bangu, ela está lá, né, virou shopping e tal, mas a vila foi demolida, né, mas chamou atenção, né, a gente começou a ir lá, começamos a conhecer, né, os moradores, coletar informações, né, e a gente viu que o João Goulart, em 62 ou 63, se não me engano, ele tinha desapropriado a Vila Operária como um todo, né, para fins de habitação. Uma coisa extremamente, uma atitude extremamente progressista, né, interessante. Aí a massa falida aí a América Fabril, depois a massa falida, entrou e levaram 25 anos nessa briga judicial e o tombamento contribuiu para a massa falida parar de reclamar a desapropriação e passou a vender as edificações para aqueles que tinham condição, e outros que não tinham condição entraram com pedido de uso capião, porque estavam ali há mais de 25 anos. E eu me lembro que a nossa diretora, a diretora do DGPC na época, era a escritora Raquel Jardim, né, que é advogada, e o parecer dela é muito bacana, né, de tombamento. Ela esteve na cerimônia que foi no condomínio Esporte Clube, onde eu joguei futebol muito pelado, né? Muitos domingos, né, da minha vida. Eu até tenho a cópia da carteirinha dela de operária. A dona Carolina Viana, nunca esqueci o nome dela, a dona Morena, chamavam ela. Ela tinha 100 anos. E ela falou, né, ao microfone, falou assim, olha, eu tinha esperança de sair daqui só morta, e isso vai acontecer. E realmente ela saiu dali morta. Ela morreu alguns anos depois. Foi uma experiência, assim, fantástica, né? E depois eu levei esse tema para esse curso de especialização que eu fiz no Bennett, e aí eu entrevistei o seu Dorival Malagrice, né, o Dorinho, né, como chamavam ele lá. Uma figura encantadora, né, já deve ter falecido, né, pelo tempo. E eu me lembro numa tarde, era um dia de semana, uma quinta-feira, quarta-feira, eu marquei com ele, fiquei lá na casa dele, que ele morava na rua Alberto Ribeiro, aquela que tem as escadarias, num daqueles chalés, né, logo à esquerda, que você entrava, um dos primeiros. E aí a gente ficou conversando e ele contou, e eu editei muito, né, muita coisa, eu tirei muita coisa, que ele contava histórias assim, desse personagem, o tira-camisa, né, desse papel revolucionário, né, que a população da vila tinha, né, que todos eram anarquistas, e ele, como italiano, também, né, ele dizia que, poxa, que eles reclamavam, e dizia também das regras, né, uma coisa assim assustadora, né, como o empresário Fabril, ele tinha o controle e tratava os operários dessa época, desse primeiro surto de industrialização do Rio de Janeiro, era uma mão de obra muito escassa, né, e especializada, não era qualquer um que trabalhava, era europeu, tratavam como gado, né? Eles garantiam a reprodução da mão de obra, gerações e gerações ali. O pai era operário, o filho, o neto, o bisneto, morando na mesma casa e servindo a fábrica, uma coisa impressionante. E o controle, né, que nessa caderneta que eles recebiam quando eram admitidos na fábrica, tinha até tempo máximo de utilização da latrina. Uma coisa assim absurda, né? Tudo bem, você quer ir ao banheiro? Ok, você vai, mas você não pode passar de 5 minutos, 10 minutos, uma coisa assim. Tinha tudo. Hora de desligamento da luz, da energia elétrica para todo mundo dormir e garantir que vai acordar cedo e bem disposto no dia seguinte para trabalhar. Uma infinidade de coisas, né? A venda, né? Aquela coisa que eu tive aula nessa especialização com o Pedro Abramo, né, do
do Ipu, ele falava em salário não pago, né? Era o aluguel, né? Você recebia um salário, mas você pagava aluguel e comprava na venda que era do dono da fábrica. Então, quer dizer, seu salário no final das contas não era o que você recebia, era bem menos, às vezes zero, né? Às vezes nenhum. Então, eu tive contato com essa realidade, assim, contato pessoal, né? Eu trabalhei com a Lia de Aquino Carvalho, né? Historiadora, pesquisou muito, ela era historiadora do DGPC e pesquisava muito cortiços, estalagens, etc. E eu conhecia esse enredo, né? Mas eu nunca tinha me colocado face a face, né? Frente a frente com essa realidade, com essa trajetória assim belíssima, né? Desses operários, né? Que eram rebeldes mesmo, né? Eles tinham uma consciência de grupo, de identidade fantástica, fantástica. Eu nunca vi isso, né? na minha vida. E foi uma grata surpresa e experiência que eu guardo até hoje. Se passaram mais de 30 anos e eu ainda lembro. Tinha mais uma questão que me veio à mente agora, que é a questão da gentrificação, né, da vila, do espaço do Jardim Botânico A e da vila, vila operária, né, que se descaracterizou. Você falou triste. Que não tem mais tantos moradores, né, antigos, Passa tradicionais. por essa falta de políticas de conservação da prefeitura, né? Porque os moradores lá originais têm um baixo padrão econômico. Uma vez garantida a posse, a maioria começou a vender. Hoje temos estúdios, né? O Dado Villa-Lobos, do Legião, tem estúdio lá, tem galeria de arte, tem até um casal de alemães tem uma casa lá, que quando vem ao Brasil se hospeda lá. É uma coisa assim triste, né? Mas ainda tem uma parte da vila que ainda aguarda, que é a rua Caminho Oás, Tela, aquelas mais para dentro, ainda tem uma ocupação que remete a essa ocupação original. Mas o que deveria ter sido feito ali? Aquela população, uma vez com o tombamento, com a proteção, deveria ter sido apoiada financeiramente para promover a conservação, que não aconteceu. E acabou. Pelo contrário, né? Vem essas ondas sucessivas de mega eventos, de valorização do espaço urbano, e o bairro de Jardim Botânico também se valorizou. E, né? Exatamente, exatamente. O IPTU está altíssimo. Exatamente. Como é que um ex-operário da fábrica, velhinho, aposentado, vai pagar um IPTU gigantesco daqui, né? Uma outra coisa também engraçada que o seu Dorival Malagrisse falou, que eu me lembrei agora, que chamavam de a vila de pequeno subúrbio da Zona Sul, né? E a Globo usava como locação de subúrbio a Vila Operária. Essas vezes várias novelas, né? E em novela, assim, quando era no subúrbio, aparecia a rua Alberto Ribeiro, que era o médico, né, da fábrica, assim como se fosse subúrbio da Zona Norte, né? É impressionante isso, né? E o seu Dorival também falou uma coisa também assim fantástica, né, de uma sabedoria. Falou, pois é, Cláudio, aqui é o contrário. O pobre mora embaixo e o rico mora em cima. Ele apontou para cima, aquelas residências, as aquelas mansões, né? E ele falou assim, falei, pois é, né, seu Dorinho, que coisa, né? Que ele chamava de floresta, de ocupação, né? Exatamente. Assim. Ali era uma área rural, né? Era uma área rural, assim, que não tinha nada. E essas fábricas de tecidos, né, elas foram responsáveis pela expansão da malha urbana da cidade, né, em direção a essas áreas rurais. É interessante, né? Aqui o Andaraí, a Tijuca, Jardim Botânico, todos esses, Botafogo, todos esses bairros tiveram origem, né, da intensificação da ocupação urbana nessas fábricas que organizavam um verdadeiro núcleo urbano, né, de residência, comércio e além da própria fábrica, né? Então é uma coisa Bangu também, interessante a gente observar isso. Quando o tombamento saiu, além dessa cerimônia que teve uma festa, né? Foi no condomínio Esporte Clube, né? Condomínio Esporte Clube, né? E também tem um aspecto muito interessante, né? Que ele fala que tinha o clube que era assim chapa branca, né? Vamos dizer assim, dos operários da fábrica, mas eles criaram o clube deles, né? O clube musical. Tem até fotos nesse artigo que saiu no Caderno de Patrimônio lá do DGPC, é o volume 3, eu acho, 3. E aí era uma iniciativa deles, né? E eles tinham uma banda e tal. E aí, quando a fábrica é desativada, acho que em 62 ou 63, no início, eles ficam meio desarticulados e aí a fábrica se aproveita e vende o terreno onde ficava o clube musical, que é onde é ocupado pela Rede Globo de televisão, né?
ali na Funarte. Inclusive, se você ver na rua Pacheco Leão, tem um prédio que pertencia, né, que foi tombada a fachada, se você viu, evidentemente, né, a fachada foi tombada, que era deles, né, desse clube. Exatamente. Tem fotos, né, que ele me forneceu, eu copiei, né, e devolvi para ele os originais da banda que eles tinham, né, tinham várias atividades, festas comemorativas, né, era uma coisa bem legal, eles eram bem organizados, assim, eles tinham uma noção de organização social muito bacana, né, e que levou a eles a essa vitória, né, mesmo, isso é que é uma contradição, assim, enorme, né. Talvez seja a Vila Operária, a única Vila Operária que a gente tenha protegida que não tem a origem, né? Não tem a fábrica, né? E a vila ficou. E eu fico com muita pena, né? Porque a tendência é que os antigos operários, os descendentes, deixem a vila e aquele local passe a abrigar restaurantes de luxo, né? Outras atividades que nada tem a ver com a Vila Operária e só fique a matéria, né? Que é parte, né, só do patrimônio, né? Que remete a uma memória, mas as pessoas não estarão lá. Uma pena. Lamento muito. Bom, professor, retomando então a questão da preservação e a conservação do patrimônio da cidade, você poderia nos dizer como funciona a questão da participação da sociedade através do Conselho de Patrimônio Cultural da cidade e dos seus conselheiros? E para finalizar, como a gente sabe que as pessoas desconhecem a história do seu lugar, da cidade, do bairro, como poderíamos pensar numa educação que valorizasse a questão patrimonial, também como formação da cidadania, pois valorizando tais espaços, poderíamos construir uma cidade mais acessível para todos, ou não? É interessante essa questão que remete ao Conselho, porque o Conselho foi estabelecido em 1980, né? Porque o Rio de Janeiro passou por aquele ato administrativo, no mínimo estranho, né? Que foi a fusão, e o antigo órgão de patrimônio cultural acabou sendo do Estado da Guanabara acabou sendo extinto pelo Marcos Tamoio. Em 1975, o INEPAC, né, como órgão estadual, ele passa, e o Conselho Estadual passam a responder pelas questões do patrimônio no Estado do Rio de Janeiro. E 5 anos depois, essa demanda, né, da preservação do patrimônio cultural da cidade, né, que é muito importante, eu acho que todo município deveria ter seu órgão de patrimônio, porque é permitido por lei, e a atribuição do Estado em suas 3 esferas, esse patrimônio começa a ser reconstruído, né? Então, os 2 primeiros atos de reconstrução desse sistema de preservação do patrimônio cultural foram a constituição do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, que é a Lei 161, se não me engano, que estabeleceu o conselho com 9 membros e um presidente, ou melhor, 8 membros e um presidente, porque o presidente ele não votava, né? Não sei agora, estou distante, mas o presidente não votava, ele só votava em casos de desempate, que tivesse 4-4, eram 8 membros, né? 4-4, aí o presidente desempatava. Concomitantemente, a Lei 166, que criou o tombamento na esfera municipal. Então, esse patrimônio começou a ser reconstruído no âmbito municipal do Rio de Janeiro, nos anos 80, né, eu estou ficando saudoso demais, né, dos anos 80. O apoio administrativo, né, dessa nova entidade, né, na organização administrativa da prefeitura, foi dado por uma secretaria executiva, a secretaria executiva era justamente a Raquel Jardim, e essa secretaria executiva originou uma diretoria de patrimônio cultural que gerou o DGPC, no final das contas, né? Até 92, seguramente, né? Com a Raquel Jardim, Elane Barbosa e Evelyn Furquim Werneck, a gente tinha isso até eu coloquei num encontro de patrimônio lá no CAL, outro dia, né? Porque está acontecendo esse desmonte horroroso, né? Do INEPAC, né? Essa destruição do patrimônio estadual, que também acontece no federal, e as pessoas não falam nada, né? A sociedade não diz nada, né? E aí uma das questões que eu coloquei, que até desagradou alguns colegas lá, mas é verdade, né? Que os órgãos de patrimônio perderam, principalmente o municipal, né? Que a gente bate na porta do prefeito, né?
E a gente tinha uma relação muito próxima com essas associações de moradores. Muitas delas nos procuravam, como foi a de Santa Teresa, a MAST, como foi, a AMAS, né, da Saúde, que encabeçou todo o projeto Sagas. A gente conversava constantemente, né, porque depois que virou a PAC, foi criado um escritório técnico na área, né, para avaliar os projetos e tal. Então, essa era direto. Mas Bairro Peixoto, associação, todas essas APACs que surgiram nos anos 80, foram originadas de demandas. A gente fazia, o presidente do conselho recebia essas pessoas, né, e o conselho tinha uma forma de representatividade, né, como você perguntou, interessante. Quem tinha assento, vamos ver se a minha memória funciona, cativo no conselho, era o diretor do DGPC, era o presidente da extinta Fundação Rio Arte, né, que detinha administrativamente o escritório técnico do Corredor Cultural, que era um organismo diferente, né, diferenciado administrativamente do DGPC, depois aqui dos anos 90 que se junta, e um membro da Procuradoria Geral do município. Esses 3 assentos eram marcados. E os demais eram convidados, né, eram convidados indicados pelo prefeito e faziam parte da sociedade, e eram destacados e eram indicados por notório saber, né, por envolvimento com as questões culturais, etc. Mas, ao longo do tempo, isso foi se revelando uma faca de 2 gumes, né, porque eu me lembro que nos anos 80 nós tivemos governos da cidade assim progressistas, né, apesar dos pesares, progressistas, né, com muitas... e o último progressista que nós tivemos foi o Saturnino, né, que foi vítima de todo aquele processo de falência, né, de difamação. E, inclusive, eu fiz o inventário da Casa da Gávea Pequena e conheci a esposa dele. E ele andava de Fusca mesmo, eu vi o Fusca dele lá. Tinha um 75, que roubaram. Depois ele comprou um Itamar, 94 ou 95. Ele gostava. Eu também tenho um Fusca, eu acho Fusca um carro maravilhoso. E ele era um sujeito assim muito tranquilo, e tinha como vice-prefeito uma pessoa ligada ao movimento das associações de moradores do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, era um momento ótimo, né? Então, esse diálogo existia, essa demanda, essa agenda. E era engraçado que a gente tinha que convencer, né, o prefeito a estabelecer APACs, né, porque é uma contradição, né, o Estado ter atribuição de preservar o patrimônio cultural num sistema capitalista, ainda mais neoliberal, né, onde a lógica do lucro imobiliário ela se superpõe a todos os interesses, né? Então, eu me lembro muitas vezes a Raquel Jardim e vários técnicos lá do DGPC íamos ao Palácio da Cidade, lá em Botafogo, ter audiência com o prefeito para explicar a PAC o porquê que tinha que preservar, e aí preservava. Então, essa interação era muito importante, né? Era muito interessante para a cidade. A outra questão que você fala diz respeito ao aspecto da educação, né? Da divulgação desse patrimônio, que é muito interessante, né? Porque a Lia de Aquino Carvalho ela era originariamente professora de História. Ela estava, como se chamava na época, até hoje, né, desviada de função. Né? Ela saiu da sala de aula e foi atuar como historiadora no órgão de patrimônio cultural da cidade. E ela tinha essa vivência, né, de patrimônio e da necessidade dessa divulgação. E ela, na época, ela criou um projeto assim, fantástico, que hoje, inevitavelmente, iria ser apelidado, enquadrado como educação patrimonial, né? Mas mais ou menos, que era um projeto chamado A Cidade é Sua, que nós, técnicos do patrimônio cultural, coordenados por ela, promovíamos um curso para professores de história da rede municipal, justamente para estimulá-los e até, pasmem, ensiná-los aspectos da história da cidade do Rio de Janeiro, o que se fazia, né? Porque quando acontece esse processo de municipalização, que é muito importante, né, no planejamento da cidade, que é estabelecido pela Constituição Federal, começaram a acontecer tombamentos e preservações de bens culturais totalmente desprezados pelo patrimônio cultural, que era voltado única e exclusivamente para os monumentos. Então, o município tombou vilas operárias, cortiços, né, ainda sobrevivem 5, né, um se perdeu, né, infelizmente, na Senador Pompeu. Tem um só fora do Sagas, né, que é o Chora Vinagre na Rua dos Inválidos. Os outros, todos estão no Sagas. Edificações foram proibidas, Pereira Passos, e sobreviveram lá
porque lá era terra de ninguém, né? É como diz a minha ex-professora de urbanismo, né? Já falecida Nina Raba, que ela chamava a região portuária de o perto longe, longe dos olhares, mas tinham que desenvolviam atividades economicamente fundamentais para a cidade, mas impactantes ambientalmente, né, como recepção de escravos, atividades portuárias, etc, etc, etc. E a Presidente Vargas veio a consolidar isso, construir um muro de isolamento dessa área, então ficava para lá. E esses cortiços, Vila Operária, pinturas de botequim, muito interessante também, tem um conjunto delas protegidos pela prefeitura, de autoria daquele Newton Bravo, né? A entrada, né, dos cânones da arquitetura moderna, da arte moderna, do movimento moderno, aqueles pintores acadêmicos tradicionais que pintavam paisagens foram começando a encontrar nessas pinturas de botequim um campo enorme. Então, elas retratam isso. Então, todo esse olhar para o nosso quintal, né, ocorreu em função dessa municipalização, que era muito alvissareira, era muito promissora, né? Puxa vida, né? Voltando a essa questão da educação, se tivesse dentro da rede municipal toda essa integração proposta por esse projeto da LIA, Cidade é Sua, né, de professores sendo estimulados, convocados a contar também a história dos seus bairros, dos bairros das escolas, da cidade, né, estimular as crianças e inserir a história da cidade na história mundial, né? Até tinha um dos conselheiros, assim, que eu tenho uma excelente memória, né, era uma pessoa incrível, Pedro Alcântara, que ele propunha, tanto na arquitetura como na história, né, você começar de trás para frente, né? Você começar a se perguntar por que seu bairro é assim, e daí você chegar até o Egito, a pré-história, né? Você fazer o caminho inverso, né? Mas a partir do seu locus, né? Da onde você está, que é realmente, né? Essa questão de pertencimento, de identidade, né? Que são conceitos assim muito fortes, né, muito complexos, mas que são extremamente necessários, a gente perdeu, né? Hoje em dia, o professor de história dá aula de Egito para uma criança da favela, né? No que isso vai importar, né? Então é complicado. Então esse projeto era muito legal, a gente dava aula, professores de história passaram a ter ciência, né, conhecimento e noções do que é um projeto de restauração, por que ele acontece, quais são os critérios que a gente usa, o que são APACs, por que a escola dele é uma APAC. Eu também, nos anos 90, eu empreendi também uma iniciativa muito interessante que gerou um manualzinho, né? Era um nome assim, Manual do Usuário de Bem Tombado, porque a gente descobriu que na rede municipal de escolas e de centros culturais existiam vários que eram tombados. Eu visitei um a um. Isso aí começou com uma escola lá em Campo Grande, em Marechal Hermes. A gente recebeu uma denúncia que a escola estava sendo pintada no seu embasamento. Era uma escola com uma linguagem clássica da arquitetura, né? O embasamento simulava pedra, estava sendo pintado de azul turquesa. Aí eu peguei o carro, a gente foi lá, né, fazer uma vistoria e tal. Aí eu conversei com a diretora, coitada. Assim, essa é a realidade. Assim, a gente no município, a gente tem a oportunidade de ter contato com a realidade educacional, cultural da cidade. Uma senhora, assim, maravilhosa, super doce. Eu falei, poxa, mas a senhora está pintando isso aí? Puxa, porque isso aí foi uma doação da loja de tintas. Claro, né, já está encalhada, né? E a gente estava precisando pintar. Eu falei, pois é, né? Mas isso, você não pode fazer isso. Mas eu sou diretora aqui 30 anos, sei lá, décadas, né? E a gente tem muitas dificuldades. E quando aparece uma oportunidade dessa para cuidar da escola, a gente faz. Eu falei, sim, mas essa escola é tombada. Ela vai ser derrubada? Eu falei, não, ela é protegida, ela é tombada. A senhora tem que fazer uma comunicação ao Departamento Geral de Patrimônio Cultural para vir um técnico aqui, indicar qual é a tinta, como é que faz, como é que não faz. Meu filho? Eu não sabia disso, não sabia. Se a diretora não sabe, o professor de história vai saber. E os professores do município têm uma dinâmica assim absurdamente adversa a criar qualquer vínculo com o local onde atua, porque eles dão aula em Campo Grande, Marechal Hermes, Copacabana, Tijuca, não sei o quê, lá. Eles não são como nas universidades federais, que você faz concurso para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Você vai morrer lá, a não ser que você faça outro concurso, vai para o UFRJ e você morre lá. Aí você se envolve com a história
da universidade, você se envolve com a realidade circundante, né, que aconteceu comigo desde 2006. Eu desenvolvi várias pesquisas, né, criei um laboratório na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que eu chamei de LabDoc, né, de conservação, voltado à conservação dos projetos arquitetônicos da universidade, que é belíssima, e os desenhos não menos belos, e que estavam se perdendo. Por quê? Porque eu fico lá, sou 40 horas de dedicação exclusiva, só trabalho lá. Se eu não estou lá, estou trabalhando para lá em casa. E isso não acontece no município, na rede municipal. Eu me deparava com isso. E esse projeto que a Lia de Aquino Carvalho desenvolveu, infelizmente não foi adiante, né, como todas as boas ideias que são desenvolvidas no nosso país, era fantástico, porque a resposta que a gente tinha era assim, aterradora, né, porque a gente viu o nível de ignorância no sentido de ignorar, né? Ignorar a história da cidade, história do prédio que trabalhava, tudo, né? História local. O cara sabia de história em geral, né? História geral. Então, acho que na prefeitura, no âmbito municipal, né, de todos os municípios brasileiros, eu acho que seria muito importante como um antídoto, né, para essa ignorância reinante, né, do patrimônio, né, da importância do patrimônio, ignorância no sentido de ignorar, né, essa conjugação de órgãos de patrimônio cultural. Patrimônio cultural é um objeto multi-interdisciplinar, né, nós sempre no DGPC trabalhamos com historiadores, sociólogos, arquitetos, mas infelizmente hoje o IRPH é predominantemente constituído por arquitetos e engenheiros civis, que é um erro, essa percepção do patrimônio cultural apenas como arquitetura e urbanismo. Também é o grande solo, né, o grande cenário de tudo que vem a acontecer na cidade, mas é preciso outros olhares. E esses olhares vêm dos professores, vêm dos historiadores, vêm dos sociólogos, vem também, como eu falei no encontro do CAL, que todo mundo ficou meio assim, vem dos economistas também. Como é que se viabiliza a conservação desse patrimônio em termos econômicos para as populações carentes? Quais são os mecanismos financeiros que nós podemos e devemos fazer para viabilizar a permanência dos moradores de uma chácara do algodão da Vila Operária, né, que queiram ficar lá? Tiveram muitos que não quiseram. Ok, o ser humano é livre, mas teve gente que quis e não conseguiu ou não consegue ficar por questões financeiras. Sabe, é um leque, o patrimônio cultural, muito extenso, vasto e complexo, que a gente tem que perceber, não tem que dominar, né, mas tem que perceber que ele faz interface com diversos aspectos, né, com diversos pontos da sociedade. E a educação, que eu me recuso a chamar de patrimonial, educação, eu acho que é fundamental, principalmente no nível básico, né, que é a responsabilidade e atribuição dos municípios fornecer. Se o cara, aquela coisa que a gente aprende, né, socialização primária, né, na socialização primária ele já vê que ele mora num lugar que não tem a menor importância, que ele não tem a menor importância, que nada ao redor dele tem importância, como é que ele vai valorizar depois? Não vai, né? É complicado, é muito complicado essa questão. Então, Luzimar, eu acho que essa tua questão é muito importante e é fundamental, né? E eu acho que é uma grande lacuna que o município, não vou falar só do Rio de Janeiro, mas em geral, né? Os municípios não preenchem, e tem todos os instrumentos, tem educação básica, tem a possibilidade de criar estruturas na sua organização administrativa de órgãos de patrimônio, tem professores de história que estão na sala de aula ou podem estar nesses órgãos de patrimônio, como eu citei o caso dessa minha colega e amiga, né, a Lia. Né? Então, você tem tudo para poder dar um grande... Mas isso talvez não interesse. Né? Talvez... Lá no DGPC nós fizemos uma coleção que não saiu do volume 1, que é a história das favelas, né? Que é impossível você contar a história da cidade do Rio de Janeiro sem contar a história da favela. O volume 1 foi até a historiadora Sônia Zilberberg, que fez sobre o Morro da Providência, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro, aonde? Na região portuária, né, na zona portuária. Ali é um tesouro cultural. Tem tudo ali para a gente entender toda a história social da cidade do Rio de Janeiro e do país. E não saiu do volume 1. Mas é impossível você abordar o processo de expansão da malha urbana da cidade sem historiar esses assentamentos irregulares, ilegais, consentidos, que são repositórios de mão de obra barata, desqualificada, que acompanham o mercado de expansão imobiliária e de trabalho em geral, né?
Então, se você omite isso da história da cidade do Rio de Janeiro, vamos tombar a favela também. Não é caso de tombamento, não. É caso de registro, né? Que o município também tem uma legislação específica de registro do patrimônio imaterial, né? Que eu acho que também essa coisa de material e imaterial, acho que é tudo, né? Patrimônio é um todo, mas tem, né? Até o SAI tinha o registro dos lambi-lambi, e desapareceram aqueles fotógrafos de praça e várias outras coisas que se sucederam. Então, essa questão municipal é fundamental e o município detém esses impostos, né? IPTU, ISS, e você pode ter essas multas, você pode ter esses instrumentos na mão para promover uma política, né? Porque tudo é política no mundo. Polis, né? Cidade, né? É uma política de patrimônio cultural, realmente, né? Para a população carioca. Poderíamos resumir, então, como vontade política ou vontade de construir políticas que sejam realmente voltadas para a população, né? Exatamente. Agora, cabe também, porque é interessante a gente observar que a partir dessa mudança de paradigma, né, do planejamento da cidade, do plano diretor para o plano estratégico, a gente vê um lento e gradual processo de desmobilização da população, desse movimento das associações de moradores. É interessante isso, né? As pessoas foram meio que aceitando, né? Embarcando nesse show de imagens, né? Nesse espetáculo, né? Pan-Americano, Olimpíada, Copa do Mundo, espetáculos maravilhosos, né? Até um colega meu de doutorado, na época, fez um site chamado Porto Maravilha para quem? E ele pediu para eu disponibilizar um artigo que eu publiquei na revista Bitácora da Colômbia, que saiu publicado lá, que era uma visão crítica sobre a zona portuária, né? Eu conto essa trajetória social, né, da região portuária e o que eles queriam fazer. Porto Maravilha para quem? Né? Porque essa fragmentação da cidade é muito importante, né, para quem a governa, né, para os interesses de quem a governa, porque é o que eu brincava, né, 12 entre 10 cariocas que não moram na Saúde, Gamboa e Santo Cristo aprovaram e aprovam Porto Maravilha. Agora, 20 entre 10 que moram lá desaprovam. Por que será? Esse grito das comunidades, principalmente do Morro da Providência, do Morro do Pinto, estão em pé de guerra, sempre estiveram. A gente não via nada na mídia, nada. A gente sabe porque é do meio, tem essa produção acadêmica, né? Teses, pesquisas, artigos, mas o grande público é unânime, né? Me lembro o Guy Debord, né? O espetáculo, né? A sociedade do espetáculo. Que maravilha, que lindo, né? Isso é incontestável, a área estava abandonada. Perigosa, classes perigosas, né? O Sidney Chalhoub fala, né? Classes perigosas. Cheio de bandido, tudo caindo aos pedaços. Chega lá, o Rei Midas, capital. Fica bonito, né? E como a Sônia Rabelo fala, né? Muito interessante, ela fala que o Porto Maravilha não é um projeto urbanístico, é um projeto financeiro, econômico, né? O que venderam foi aquilo ali. Perfeito, professor Cláudio. Muito obrigada por sua generosidade. Eu acho que... Eu que agradeço a oportunidade. Se dependesse de nós, ficaríamos aqui o dia inteiro conversando com você, porque... Isso é bom. Essas conversas são boas. Sim. Muito obrigada, foi ótimo te ouvir, te conhecer ainda aqui virtualmente. Espero conhecê-lo pessoalmente em breve, né? Se Deus quiser. Num momento tão difícil, né, de diálogo, né, encontrar pessoas iguais para dialogar, a gente tem que se fortalecer, né, no outro. Tá bom, exatamente. Muito obrigada. Muito a vocês também. Bom final de semana. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!